Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 71, Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, capítulo 14, a Gênese. Eu ando bem desconfiado porque que eles estão gravando tanto vídeo ultimamente. Eu ando desconfiado, mas deixa pra lá, né? Então, com todo respeito, você consegue entender que tudo na nossa vida se torna difícil, é difícil, até que aprendamos a agir. Porque o primeiro impulso nosso é reagir. Por exemplo, você não tem coisa pior do que isso. Nós vamos dar sequência aqui. Não tem coisa pior que essa. Por exemplo, você se veste, né? Você sai do salão de cabeleireira, né? Meio-dia para arrumar o cabelo. Pintou as unhas do pé, da mão, aquela coisa, né? Gastou aquele dinheiro que é aquela coisa. Só que você vai atravessar a rua, tem uma poça d'água. Vem, passa um carro, tchau, molha você inteiro. Ah, eu até que entendo as mulheres nesse momento, porque não tem mais coisa mais triste que isso. Ela fica parecendo, com todo respeito àquele termo, ela fica parecendo um bacheiro. Você sabe que é bacheiro, né? É aquele que põe no lombo do cavalo. Coitadinhas, gente. Mas eu te pergunto assim, adianta você xingar aquela pessoa? Xingar não vai fazer com que a sua roupa se limpe. Você vai ter que voltar para dentro do salão, trocar de roupa, refazer toda a maquiagem, tudo. Você vai gastar mais dinheiro, é óbvio. Mas o problema não é a parte material. O problema é a parte moral. Porque você já se desestruturou perante o teu emocional, o teu psicológico, o teu sistema endócrino. A tua consciência, a partir daquele momento, registra que você falhou perante a contabilidade divina. Aquela pessoa, ela às vezes não fez aquilo porque quis, às vezes ela estava assim, correndo a 1000 por hora para poder salvar uma vida. Recebeu uma notícia de que um parente havia falecido. Foi um acidente, por acaso, vamos dizer assim. E também não deixa de ser um teste para você naquele momento. Chico Emmanuel, Divaldo um dia, Joana de Ângelo disse mais ou menos assim: meu filho, se prepare porque hoje à noite eu vou te levar você num trabalho no plano espiritual muito elevado, mas só que você... Silêncio, viu? Silêncio! Pois não, minha irmã, silêncio. Chegou lá, os trabalhos tá desenrolando ali, tudo desenvolvendo. Ela chegou e falou para si: meu filho, eu não pedi para você fazer silêncio. Mas minha irmã, eu passei cola super bonder no beiço. Eu tô em silêncio. Não é o silêncio verbal, é o silêncio mental. Tá, meu filho? Aí ele entendeu o que ela quis dizer. Às vezes, nós nos encontramos quietinhos aqui, parado, olhando esse quadro de flor aqui atrás, mas com os pensamentos lá naquelas coisas negativas, naqueles sentimentos primitivos, que sabemos que não depende de nós resolver, a não ser o tempo.
tempo resolve tudo. Com resignação e com aceitação. Algumas vezes essas transformações resultam de uma atenção, Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção. Doutras são produto de um pensamento inconsciente. Já li isso aí, mas eu vou reler só para poder acrescentar. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta se repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica. É assim. Porque os espíritos, eles que permitem se apresentar, que permitem aparecer aos médios videntes. Médios nenhum deve gabar de teus dons mediúnicos. Eu sou psicógrafo, eu sou vidente, audiente e outros dons mais. Eu sou médium de cura, ninguém é nada. Até porque quem designa tudo isso é o mundo espiritual. Se os espíritos não se apresentarem ao médium psicógrafo, ele fica ali plantado igualzinho a abóbora. Se os espíritos não se apresentarem ao médium vidente, ele não vê nada. Audiente. E por aí em diante. Agora, é lógico que a gente precisa ressaltar isso. Em tudo existe uma finalidade. Pode ter certeza de que se a pessoa age corretamente, trabalha no bem, ele é assistido 24 horas e os benfeitores não o desamparam. A pessoa pode não vê-los como um espírito da mãe, né? O espírito da mãe de um amigo meu sempre está dizendo a ele mesmo já me disse isso. Invisibilidade, meu filho, não significa ausência daqueles que mais nos amam. E também o contrário. Invisibilidade não significa ausência daqueles que mais nos odeiam. Porque às vezes você encontra-se aí sentado ou sentada, mas você mal dá conta-se de que você está conectado ou conectada a um espírito maléfico, obsessor das trevas, anticristo, que querem te levar à ruína. Por isso, quando você encontra alguém na tua vida que te protege, a mensagem está aí. Quando você encontra alguém na tua vida, reencontra, aliás, alguém na tua vida que te protege, é porque esta pessoa sabe o que faz. A proteção, tudo em excesso é prejudicial. Se você tomar um golinho só de Coca-Cola, não faz mal, mas toma 2 litros para você ver. Você pode vir a óbito. Toma um golinho só de vinho para você ver. Faz até bem. Numa noite fria. Não tem problema nenhum. Gente, o problema é o excesso.
Toma uma cervejinha, só uma latinha. Mas bem, olha para você ver. Mas toma 2, 3, 4 dúzias de cerveja. Toma um quentãozinho no dia de São João, São Pedro, Santo Antônio, e tanto nome aí que eu nem sei. Quentãozinho. Esquenta, ajuda. Mas tem gente que bebe o caldeirão, então. Eu bebe o caldeirão todo de quentão. Quando eu tinha meus 16 anos, eu achei um quentão tão gostoso na roça que eu mandei um gole no peito. Achei gostoso. Tinha gosto de erva doce, erva cidreira. Esse quentão. Quentão com gosto de erva cidreira. Eu achei. Não tô mentindo, não. E eu ficava longe assim do caldeirão. E eu me aproximei do caldeirão e fiquei ali. Aí a mulher falava pra mim assim: mais um golinho? Eu tinha 16 anos, não me lembro disso. Eu me lembro disso. Sim, pois não. Ela enchia minha canequinha. Eu, no peito. Eu sei que eu me lembro de umas 4 canequinhas desse tamanhozinho assim, esmaltada. Eu me lembro até ali. Depois, como cheguei em casa, eu não sei. Eu acho que eu cheguei em casa igualzinho o Tom e o Jerry, que é aqueles desenhos, né? Cheguei arrastando. De uma dor de cabeça. Falei, nunca mais eu ponho essa coisa na minha boca. Então é assim. Entendeu? O problema é que as pessoas abusam. Mas se você sentar ali com o teu marido, com a tua esposa, com teus amigos, tomar um vinzinho, só um golinho, comer uma pizza, comer um caviar, ó, um caviar. Não tem coisa mais gostosa, gente, que um caviar com um vinho Chateau do Valier. É uma delícia. Eu já experimentei. Experimenta para você ver um dia. Chateau do Valier. Se o garçom vier com chapinha, com marcon, não. Eu quero Chateau do Valier. Que isso? Vinho francês. Ah, mas nós não temos caviar. Vocês se viram? Eu quero caviar. Enjoado? Não. Nós temos que aprender a agir e não reagir dentro da, da moralidade, é lógico, com todo respeito. Então, é assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica. É o espírito que permite. Só que, aí vem as instruções. Desde que você se prepare. Porque se o espírito encontra excesso de álcool no teu organismo, excesso de tabagismo, excesso de cafeína, excesso de guloseimas, estas substâncias todas obstruem os canais que correspondem à glândula pineal, que é a glândula responsável pela comunicação com o mundo espiritual, e você não consegue ver nem espírito de porco. Você quer ver um espírito de um porco, você não consegue.
O espírito do porco está ali do teu lado, mas você não vê ele. Você está com os teus canais todos obstruídos de toxinas. Com todo respeito. Isso é com todo respeito mesmo. Porque faz parte da natureza dos casais. Mas a pessoa acaba de fazer sexo e vai para o centro. Não precisa nem ir. Não, fica em casa mesmo. Fique em casa mesmo, porque as energias que teria que ser usado lá no centro, você já gastou lá na tua alcova. Eu tenho que dizer isso porque isso são instruções. Isso é ensino. Isso não é pornografia. Você não vê ninguém dizendo isso. Você só vê enganação por aí. Ah, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Por isso que os mistificadores, os charlatões, os impostores estão nadando de braçada. Por isso. Por isso que 97% das casas espíritas encontram-se desevangelizando as pessoas, as almas, os espíritos. 3% apenas que evangelizam as almas, que instrui as almas. Então fez sexo? Fez. É um direito teu. Não vá à casa espírita naquele dia. Porque você já gastou as energias que teria que ser usadas lá no centro. Saiu numa noitada aí, no fim de semana. Não precisa ir na casa espírita para trabalhar. Ô Luiz, mas a casa espírita não é um hospital? É um hospital, é um pronto-socorro. Mas, já que eu me encontro enfermo da alma, intoxicado, eu não devo ir lá na segunda-feira, depois de um fim de semana que eu me intoxiquei, me desintoxicar. Olha só para você ver como você sabe que você se desgraçou. Se você na sexta, sábado e domingo sabe que na segunda-feira você vai atuar como médium, doutrinador, orador, psicógrafo, vidente, orientador, médium de cura na segunda-feira, por que você vai beber na sexta, no sábado e no domingo? Agora você acha que a casa espírita é um lixão onde você pode chegar na segunda-feira e vomitar todo aquele lixo que você ingeriu na sexta, no sábado e no domingo? A casa espírita é um hospital para ajudar os necessitados, humildes, simples e puros de coração, a não esses impostores que sabem o que é certo, mas que ignora, não colocando em prática. Espiritismo é brincadeira, gente? Agora, porque você acha que a casa espírita você vai lá e você se livra das cargas negativas, você pode participar de todas as orgias do fim de semana, que na segunda-feira você vai lá se livrar das ondas negativas, das cargas negativas, das toxinas negativas? Você está pensando que centro espírita é lixão? Vai lá pro lixão da tua cidade e rola lá no lixão e pensa assim, já me desintoxiquei aqui no lixão. Porque centro espírita não é lixão, não. Ainda mais você que se diz ter conhecimento da doutrina dos espíritos. Quanto mais conhecimento você tem, muito mais te é cobrado. Isso não sou eu que digo. Isso é a doutrina que nos orienta. Então,
É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica. A vista psíquica, alma, a vista da alma. Porque é preciso dizer que o médium, ele não vê os espíritos com os olhos da matéria. Ele vê os espíritos com os olhos da alma, por mais que ele utiliza os olhos da matéria. Quando necessário, quando não necessário, ele vê os espíritos com os olhos fechados. Porque os olhos não são empecilhos nenhum ao mundo espiritual. Desde que o espírito queira se mostrar e desde que você encontre-se preparado aos trabalhos. Sobre as aparências que tinham quando vivo na época em que o segundo o conheceu. O que está querendo dizer aqui? Olha só, cada linha um esclarecimento. Sobre as aparências que tinha quando viu na época em que o segundo o conheceu. Tá. Por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, os espíritas têm transformado Dr. Bezerra de Menezes no mendigo. Ele adora quando eu falo isso. Depois ele me agradece. Os espíritas têm transformado Dr. Bezerra de Menezes no mendigo. Por quê? Dr. Bezerra de Menezes, por causa da ignorância dos espíritas que se dizem espíritas, mas que não passa-se de pseudos e charlatãos e impostores, Dr. Bezerra de Menezes tem que se apresentar barbudo, barba amarelada de tanto zinabre de arroz com feijão e macarronada de fim de semana, bigodudo, cabeludo, paletó do século XVI. Não é não, mas eu estou inventando. Um paletó velho, rasgado, sujo. E com uma voz de um velho de 180 anos. Se esse doutor Bezerra de Menezes se apresenta desse jeito, é doutor Bezerra de Menezes, mesmo que um charlatão passe-se por ele nessas condições. Todo mundo acredita. É doutor Bezerra de Menezes. Agora, se doutor Bezerra de Menezes se apresenta barba feita, Dr. Bezerra de Menezes fez barba, bigode, cortou o cabelo, trocou o paletó por uma camisa social e ele se apresenta ali para 20 médios. Todos os 20 médios saem dizendo impostor, charlatão, mistificador. Nós não acreditamos nesse Dr. Bezerra de Menezes. Você é um impostor, você é um charlatão. Você é um espírito zombeteiro que está querendo infiltrar nos trabalhos aqui para poder nos perturbar, sendo que os perturbados são eles mesmos. Gente, então nós damos um trabalho tão grande aos espíritos que vocês nem imaginam. Igual o professor Eurípides Barçanufo. Ele tem que se apresentar com esta aparência horrorosa dele. Bigodinho como se fosse bigode de Santos Dumont. Você acha que esses espíritos iluminados, eles necessitam dessa aparência do final do século XIX, XX? Isso é pobreza de espírito. O espírito que se apresenta nessas condições é uma imundície. Sheila Meimei, que se apresenta com esses vestuários do século, não sei de que século, mas para satisfazer os ignorantes. Porque se eles se apresentam rejuvenescidos, não é
como por exemplo Chico Xavier. Tem muitos médiuns no Brasil recebendo Chico Xavier através da psicofonia. Aquela psicofonia, aquele tom de voz rouco, com 91, 92 anos. Gente, será que Chico já não se refez? Será que ele já não se recompôs? Será que ele já não se renovou? Será que ele precisa se apresentar a nós com essa voz rouca, nojenta, de que dificultava tanto a vida dele aqui no corpo físico, mas que ele nunca reclamou? Nós temos que ter amor ao próximo e ajudar esses seres a se livrarem dessas formas, desses cacuetes, porque esses cacuetes não são deles, esses cacuetes são nossos, devido à nossa inferioridade, que necessitamos que eles se manifestem nessas condições para nos satisfazer. Aí eu te pergunto, que mérito nós temos para recebê-los? Como hoje, evoluído, eles se encontram. É lamentável. Vamos para o próximo vídeo. Vamos gravar mais um vídeo.